Este é o Rapidinho. Este é o Tic Tac. E esse aqui é o estabilizador. A Força Aérea Americana admite, esses objetos existem, mas não se sabe a origem. Rapidinho, Tic Tac e estabilizador são os apelidos dados por pilotos militares que avistaram os 3 dispositivos voadores em diversas missões. As imagens vieram a público em 2017, quando esta reportagem do jornal New York Times revelou que o governo americano mantinha um projeto sigiloso e milionário para estudar OVNIs. Os 3 vídeos faziam parte das investigações e se destacam até hoje entre os mais inexplicáveis dos fenômenos pesquisados. Mas por que a gente está falando desses casos de mais de 5 anos atrás, do tic-tac, do rapidinho e do estabilizador? É que o assunto OVNIs está em evidência de novo. Você deve ter visto que nos últimos dias a Força Aérea dos Estados Unidos derrubou nada menos que 4 objetos misteriosos que estavam sobrevoando a América do Norte. Dos 4, só um se sabe bem o que é. Um balão chinês, do tamanho de mais ou menos 3 ônibus, em altitude de 17 quilômetros. A altura não me parece uma coisa estranha e tampouco o fato de que ele estava muito distante da China. O que me estranha é o formato. Por que o formato? Não parece ser de um balão meteorológico convencional. A menos que a China ou algum outro país esteja desenvolvendo uma tecnologia própria. De acordo com os americanos, é um balão de espionagem, cheio de antenas e receptores. Já segundo os chineses, é um inocente equipamento de meteorologia. Mas essa história não colou muito no Ocidente. Por conta do balão chinês e o fato dele ter ingressado em território dos Estados Unidos pelo Alasca, ter passado pelo Canadá e ter cruzado áreas sensíveis dos Estados Unidos, onde existe, por exemplo, silos de lançamento de mísseis intercontinentais, mais de 150 silos. Normalmente, quando um balão atinge o espaço aéreo, que não é o espaço aéreo do local de onde ele foi emitido, o espaço aéreo do país adjacente, ele tem o conhecimento de que aquele balão foi lançado e de que é possivelmente um balão daquele país que lançou o dispositivo. Só que a China não avisou os Estados Unidos sobre o balão, e ele acabou abatido por um míssil no mar da Carolina do Sul. Depois, nos últimos dias, foram derrubados mais 3 objetos, mas deles se conhece pouco. Na sexta, 10 de fevereiro, sobre o Alasca, foi derrubado um objeto voador do tamanho de um carro. No sábado, 11, um míssil americano abateu um objeto parecido com o balão chinês, só que bem menor. Foi em Yukon, no Canadá. E no domingo passado, foi abatido um objeto de formato octogonal, no Lago Huron, em Michigan, norte dos Estados Unidos. Mesmo que os objetos sejam diferentes entre si, pelo menos uma coisa eles têm em comum. Todos entraram no continente americano pelo extremo norte, bem lá em cima. E por que eles fizeram isso? Porque a Terra é redonda. Sei que tem gente que não acredita, mas não posso fazer nada. É redonda assim. Então, dependendo de onde o objeto é lançado, da Rússia ou da China, por exemplo, o caminho mais curto para chegar nos Estados Unidos pode ser por cima, voando sobre o Ártico. E ali poderiam ser colocados submarinos nucleares, por exemplo, aeronaves que lançariam mísseis que poderiam atingir o território dos Estados Unidos, a começar pelo Alasca. Então, como o balão chinês e os outros objetos ainda não identificados entraram no continente americano lá pelo extremo norte, logo surgiu a teoria de que eles seriam equipamentos de espionagem enviados por alguma potência adversária dos norte-americanos. Aquela área ali é uma área geopoliticamente muito relevante e há grande atividade militar naquela região. Mas é claro que as especulações não ficaram só no terreno da geopolítica. Logo surgiram hipóteses mais ousadas. Seriam naves extraterrestres. Mas dá para levar esse papo a sério? Existe uma maneira científica séria de olhar para a questão dos OVNIs? Olha, eu acho que tem. A ciência, ela adora essas coisas inexplicáveis, né? Porque, afinal de contas, a gente faz ciência para isso, né? Para tentar explicar as coisas que a gente não tem resposta ainda, né? Por exemplo, os vídeos dos OVNIs, apelidados de Rapidinho, Tic-Tac e Estabilizador. A gente não consegue explicar aquelas visões que os pilotos tiveram e ainda têm, né? Eles veem coisas que a gente não, que não necessariamente são fenômenos que a gente consegue explicar.
Mas o fato de ainda não existir explicação não significa que sejam coisas de outro planeta. Vamos supor que a nave viesse de um planeta que gira em torno da estrela mais próxima do nosso Sol. A estrela mais próxima do Sol, o Centauro, né, que está a 4,3 anos-luz de distância. Quer dizer, se uma nave saísse dali e se conseguisse viajar na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, ainda assim levaria 4 anos para chegar à Terra. Isso para a estrela mais próxima. Imagine então para o restante do universo. Então ia demorar séculos para eles chegarem até aqui, ou nós irmos até lá, né? Os cientistas estimam que a nossa galáxia, a Via Láctea, tem centenas de milhões de planetas que podem abrigar vida. Como existem entre 100 bilhões e 200 bilhões de galáxias, a probabilidade de existir vida em algum lugar é muito alta. A existência de vida extraterrestre é claro que existe. Por isso, em vez de ficar esperando que alguma nave extraterrestre faça uma viagem que as leis da física mostram ser impossível, faz muito mais sentido que os cientistas procurem ondas eletromagnéticas enviadas por outras civilizações. Como esses sinais, e eles sim, viajam na velocidade da luz, é menos difícil chegarem até nós. Pelo menos em tese, né? Foi assim no filme Contato, de 1997. Eu gosto muito, muito, muito do filme Contato. É sobre como que a gente ia adivinhar a forma que o ET quer falar com a gente, né? E aí tem lá a detecção pela primeira vez de um sinal vindo de fora da Terra. Por enquanto, isso só aconteceu no cinema. E o presidente Joe Biden disse esta semana que os últimos objetos derrubados não são chineses, devem ser de alguma empresa ou instituto de pesquisa. Só foram detectados porque depois que o primeiro balão chinês entrou no espaço aéreo americano, os radares foram recalibrados. Então agora, de repente, tirou o filtro lá do sensor, aparece balão em toda parte. E assim ficamos. Continuam sem explicação vídeos como aqueles divulgados em 2017, dos OVNIs Tic Tac, Rapidinho e Estabilizador. Em 2023, o governo americano ainda não explicou o que eram todos os objetos que derrubou nos últimos dias. Então, não é de surpreender que, com tantas questões em aberto, as naves de outros planetas sigam na imaginação popular. E até na dos cientistas. Por que não? Eu queria tanto que fosse. Você é a primeira a falar, gente, Tô achando que vai sair muita gente de ET no carnaval. Se eu tivesse no carnaval, eu saía de balão.